Filho de Deus, amém? Amém. Amados irmãos, abri as nossas Bíblias lá de 1 Pedro, livro de 1 Pedro, 1 Pedro, capítulo 1 em diante, aleluia. Hoje aqui foi falado muito a respeito de Pedro, e realmente há momentos na nossa vida que a gente se encontra igual Pedro, precisando da transformação do Senhor Jesus. E quando essa transformação vem, ela acontece na nossa vida, a gente passa a confirmar os nossos irmãos, não só aqueles que estão perto, mas aqueles que estão também em outras regiões e lugares, conforme a graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! De 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1, da palavra do Senhor. Assim diz as Sagradas Escrituras: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicada. A igreja pode estar glorificando e exaltando o nosso Deus. Glória a Deus! Nós vemos aqui que o antigo Pedro, aquele Pedro que tinha negado Jesus 3 vezes, aquele Pedro que tinha arrancado a orelha do soldado chamado Malco, aquele Pedro que chegou até o mestre e disse: mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? São 7. Aquele Pedro que ficou aborrecido quando os cobradores de impostos vieram e cobraram impostos de Jesus e dele. Este mesmo Pedro, ao qual também Jesus o chamou de Satanás, porque ele estava tentando impedir o mestre de ir até a cruz. Este mesmo Pedro, que tinha vários erros, várias falhas, foi o mesmo ao qual Jesus disse: tu és Pedro, e sobre ti, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. Aleluia. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Este mesmo Pedro, após ter negado Cristo e Cristo ter ressurreto, foi aquele que, quando estava a pescar e apareceu um homem às margens na praia, dizendo para lançar a rede ao lado direito, pois eles não tinham pescado nada, e eles lançam. A palavra nos conta que um dos seus discípulos de Cristo disse: é o mestre. Pedro, do jeito que estava, pulou nas águas, saiu nadando de encontro com Cristo. Aleluia. E quando ele chega lá, já está tudo preparado, os peixes e os pães. E é feita aquela pergunta, qual foi mencionada aqui: Pedro, tu me amas? Ele disse: Senhor, eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Glória a Deus. Pedro, tu me amas? Ele disse: Senhor, eu te amo, então apacentas as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Aí Pedro entristece o coração e diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Aleluia. Tu sabes que eu te amo. E Pedro, após esse momento, após ele ficar em Jerusalém, reunidos com os discípulos, assim como Cristo tinha ordenado, ele recebe poder do céu, ele recebe o Espírito Santo, a promessa ao qual Cristo tinha prometido, aleluia, para todo aquele que crê. Por isso ele subiu até o Pai, por isso ele foi até Deus, para que nós fôssemos cheios do Santo Espírito do Senhor. E o primeiro a anunciar, o primeiro a falar, o primeiro a dizer uma palavra, era aquele que era indouto, era aquele que não tinha sabedoria, era aquele que não tinha conhecimento, era aquele que era pescador, era aquele que era desprezado, era aquele que era visto como ninguém pelos homens. Ele foi o primeiro a anunciar do Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo, que ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou.
pregar. Aleluia. Jesus transforma. Não há impossível para Cristo. Aleluia. Não há coração difícil para Cristo. Se tem alguém que tem paciência, é Cristo. Aleluia. Se tem alguém que é longânimo e sabe esperar e agir na hora certa, no momento certo, é Cristo. Se tem alguém que não vai julgar, nem condenar naquele momento, mas que vai estender a mão, é Cristo. Aleluia. Porque Ele não vê como os homens vê. Aleluia. Ele não vê conforme a matéria está mostrando. Ele vê a intenção do coração e Ele sabe o que há por vir. O Espírito Santo de Deus sabe todas as coisas. Porque aqui nós estamos vendo que Pedro já não estava mais anunciando a palavra somente porque estava em Jerusalém. Pedro já estava anunciando a mundo afora, já estava anunciando na Ásia, já estava anunciando na Galácia, na Capadócia, já estava anunciando na Bitínia. E nos dispersos do povo não estava mais focado em Israel, em Jerusalém. Aleluia. Começou em Jerusalém, depois se espalhando para o mundo. E hoje nós temos a graça do Evangelho aqui no Brasil. Aleluia. Olha a distância do Brasil para Israel. Olha o tamanho de Israel para o tamanho do Brasil. E veio de lá Glória a a palavra Deus. da salvação. Veio a palavra da salvação do povo pequenino. Mas de um povo pequenino nasceu o Rei dos Reis e Senhores dos Senhores, chamado Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia! E nós vemos que Pedro aqui no versículo 12 ele diz o que? Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Aleluia. Segundo a presciência de Deus Pai. Atributo divino de conhecer tudo desde a eternidade. Na eternidade Deus já olhava para mim, olhava para você. Deus já dizia: eu quero salvar o Rogério. Antes de haver mundo, antes de ser tudo criado, pela presciência de Deus, Ele já queria salvar a mim e a você. Aleluia. Ele já tinha o plano da salvação. Glória a Deus. Antes de tudo ser criado, o plano já estava com Deus. Antes mesmo de Satanás se revelar lá no céu, o plano da salvação já era com Deus. Aleluia. Ele é o Eterno. E a palavra continua. Somos eleitos desde a eternidade, chamados para um propósito, chamados para servi-lo, para estar na presença. E o que acontece? Ele nos chama para quê? Para santificação do Espírito. Glória a Deus. A santificação ela não vem de mim, irmão Rogério. A perfeição ela não vem de mim, pastor José. Ela vem da palavra. E o Espírito que trabalha através da palavra, o mesmo Espírito que está descrito lá em Gênesis, no princípio, a terra era sem forma e vazia. E o Espírito do Senhor pairava sobre as faces das águas. Glória a Deus. E Deus disse o quê? Haja luz. E o Espírito começou o quê? A trabalhar. Quando a palavra de Deus chega na minha e na tua vida, o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar para haver luz em mim e em você, para haver uma transformação, uma limpeza, uma lavagem do eu interior. Foi através das palavras de Cristo que o Espírito Santo veio e aperfeiçoou a Pedro, e Pedro agora está pregando a toda a terra. Glória a Deus. Porque para santificar
santificação do Espírito, porque por essa santificação vem o quê? Para a obediência. Glória a Deus. Eu consigo obedecer a palavra de Deus pelas minhas forças? Não. Eu consigo cumprir uma letra da palavra de Deus através da minha força? Não. Mas através do Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Ele me traz o temor. Aleluia. Ele me traz o amor pela palavra, o amor por quem disse essas palavras. Por isso Jesus disse: quem me ama guarda os meus mandamentos. Então o Espírito ele traz a obediência. Quando eu obedeço, eu estou demonstrando que eu amo. Aleluia. Porque ele não me força a obedecer. É voluntário. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus fala no meu coração. E eu escolho ouvi-lo. E quando eu escolho ouvi-lo, eu estou agradando o coração do Pai. Glória a Deus. Aleluia. Para a obediência e o que? Aspersão do sangue de Jesus Cristo. O Deus da presciência, da eternidade, já nos chama pela santificação, pelo Santo Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue do Cordeiro de Cristo, ou seja, o derramamento do sangue de Jesus sobre a minha e a tua vida. Aleluia. Deus, lá em Gênesis, nos mostra que Deus ele faz o ser humano do pó da terra. E no pó da terra o ser humano vira uma casca, um corpo, e Deus sobre ele sopra o quê? Do seu espírito, do fôlego de vida. Aleluia. E o homem se torna alma vivente. E nós vamos ver que Deus dá ordenanças ao homem. E o homem ele passa a seguir essas ordenanças, quer dominar sobre a terra, quer lavrar a terra, quer cuidar do jardim ao qual Deus deu, e é também não pegar do fruto proibido, do conhecimento do bem e do mal. Só que nós vemos que Satanás, usando assim a serpente, ou seja, ele é chamado da antiga serpente, ele induz a mulher a comer do fruto. E Adão, ao invés de ouvir a voz do Senhor, passa a ouvir a voz da sua mulher e come no fruto. E nós vemos que Deus vai jogar sentenças, joga sentenças na serpente, joga sentença na mulher. E quando ele chega a jogar sentença em Adão, ele diz a Adão o que? Maldita é a terra por tua causa. Ou seja, maldito é o homem por tua causa, porque o homem é terra, o homem é pó. Aí o pecado entra o que? Na humanidade. E aí os homens começam a pecar. E aí existe o primeiro derramamento de sangue na história da humanidade. Nós vemos que o inimigo, Satanás, ele é homicida desde o começo, desde o princípio, e vai começando a influenciar a vida de Caim. Além dele ser chamado de pai da mentira, ele também é pai do homicídio. E através da vida de Caim, é derramado o primeiro sangue na face da terra, um sangue justo. E cada vez mais a humanidade vai se encontrando em cada vez mais estado de calamidade por causa do pecado, da corrupção do coração humano pelas trevas. Por causa de um homem, a terra recebeu o sangue de Abel, chamado de justo. Mas nós vemos que agora Deus está falando a respeito da aspersão do sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Ele foi levantado a madeira. O seu sangue correu.
Glória a Deus. Abel era justo, mas agora estava correndo o sangue dos justos dos justos, o santo dos santos, o Senhor dos senhores, o rei dos reis, o soberano, o intocável. Ele se doou para derramar desse sangue, e o sangue começa a escorrer pelo madeiro, e quando ele começa a escorrer pelo madeiro, ele escorre a terra, e quando ele escorre a terra, está declarando Aleluia. o que está escrito lá em João 3,16. Aleluia. Porque Deus enviou seu unigênito, porque Ele amou o mundo de tal maneira, Glória a Deus. para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Agora o sangue de Jesus Cristo é sobre o barro, sobre esse pó, sobre essa terra. É por isso que ele se refere na parábola das terras. O homem que recebe a palavra de Deus e a pratica como o homem da terra fértil. Aleluia. O homem que é lavado no sangue do Cordeiro. O homem que frutifica os frutos do Espírito Santo. O homem que constrói a sua casa na rocha, fundada em Cristo, que não se abala com o vento, que não se abala com a tempestade, que não rui, independente das circunstâncias. A casa não rui, porque ele está em Cristo. Aleluia. O sangue da aspersão agora é derramado sobre a humanidade. Glória a Deus. Aqueles que eram só pó e estavam condenados à morte, agora através do sangue de Cristo recebem a vida eterna. Aleluia. E ele continua: graça e paz vos seja multiplicada. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. Aleluia. Bendito é Deus que derramou a misericórdia sobre mim e sobre você. Aleluia. Glória a Deus. Que nos chamou foi para uma morta esperança, uma falsa esperança, não. Ele nos chamou para uma viva esperança, porque tudo que é do Senhor é vivo, tudo que é do Senhor é real, tudo que é do Senhor é poderoso, e tudo que é do Senhor acontecerá. Glória a Deus. Pois a esperança é esperar aquilo que vai acontecer. Eu tenho esperança que vai acontecer. Só que uma esperança em Deus, ela é viva. Ela gera fruto, ela gera fé, ela gera confiança, ela gera derramamento das bênçãos do Senhor. E quando eu digo bênção, não são daquelas que são só financeiras. Quando eu digo bênção, eu digo é da presença, eu digo é do Santo Espírito, eu digo é da graça, eu digo da misericórdia, e eu digo das bênçãos da salvação. Glória a Deus. Aleluia! Por que chegou essa vitória na minha e na tua vida, irmão? Porque Ele ressuscitou dos mortos. Glória a Deus. Ele venceu a morte. Aleluia! A morte se assusta quando vê o Todo-Poderoso na presença dela. Aleluia. A morte não pôde detê-la. Ele estava cheio de pecado, estava, mas era o meu e o teu pecado, não era pecado dele. Glória a Deus. O Pai o justificou. Aleluia. O Pai o glorificou. Aleluia. O Pai deu poder e autoridade no céu e na terra, e em todo o universo da criação e fora da criação, de tempos em tempos, eternidade em eternidade. Glória a Deus. Do passado, do presente e do que há por vir. Glória a Deus. Aleluia! Para quê? Para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Glória a Deus. É por isso que Cristo ele dizia: ei, não ajunte tesouro na terra. Aleluia. Porque a traça come, o
O ferrugem não corrói, os ladrões não roubam nem minam. Ali será o teu tesouro e o teu coração guardado com Ele. Aleluia. É uma herança incorruptível, ela não se contamina. Glória a Deus. Ela não se corrompe. Ela não se mancha. Ela é lavada no sangue de Jesus. Aleluia. Puro, a qual ninguém pode manchá-lo. Sem mácula, sem contaminação, sem impureza, sangue do Santo. Aleluia. Glória a Deus. Que não se pode murchar. A flor, ela murcha. Você vê uma rosa, você vê uma flor, ela é linda, ela é bonita, mas ela murcha e cai. A herança de Deus, ela é linda, ela é bonita, ela é maravilhosa, mas ela não murcha, ela não cai por terra, ela permanece de eternidade a eternidade. Para aquele que nele crê. Glória a Deus. Aleluia. Santo Espírito. No 5, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Herança que está guardada o quê? Mediante a fé. Tu crê, irmão? Tu crê, irmão? Aleluia. Se você crê, está guardada mediante a fé. Na virtude de quem? De Deus, ou seja, no poder de Deus, do Todo-Poderoso. Na mesma virtude que quando aquela mulher do fluxo de sangue tocou na orla do seu manto, foi purificada da sua doença. Aleluia. Essa virtude de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, para vivê-lo Aleluia, Jesus. com fidelidade até a morte, Glória a Deus. é que nos dá uma coroa de glória. É que nos dá, aleluia, a salvação, que vai se revelar o quê? No último tempo. Pedro já estava dizendo, já está prestes a se revelar. A cada dia que passa, esse relógio acelera e mais perto está. O fato de eu estar falando, anunciando e pregando aqui nesta noite, cada minuto que está passando, mais perto está de chegar o momento da salvação dos santos de Deus, que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, que não negaram a sua fé, que permaneceram na presença, que não deram ouvidos a Satanás, mas ouvindo da palavra de Deus que está escrito: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao maligno, e ele fugirá de vós. E eles continuaram resistindo até o fim da sua vida, assim como Cristo resistiu até a morte de cruz, e o nome do Pai foi glorificado. Aleluia. É por isso que temos que ser imitadores de Cristo. Glória a Deus. Porque todo dia, quando a gente levanta pela manhã, irmão, tem os problemas, tem as preocupações, tem a dor da carne, tem as fraquezas, tem as tentações, querendo nos fazer parar, querendo nos fazer ficar pensativos, querendo nos fazer desertar, desistir, nos afastar do Senhor, jogar tudo para o alto. Mas aí, quando a gente lembra que só basta segui-lo, e quando a gente começa a segui-lo, essas coisas deixam de fazer importância, essas coisas deixam de fazer significado, porque o que nos está preparado é muito maior. Aleluia. É muito melhor, e não se pode comparar nada da face da terra. Glória a Deus. Aleluia. No 6, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que sejais por um pouco concitados com várias tentações. Jesus já dizia na época que ensinava os seus discípulos
No mundo terei aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E agora Pedro está reforçando que na salvação em Cristo Jesus tem que ter o quê? Uma grande alegria, uma grande felicidade. Ainda que seja necessário, às vezes, muitas das vezes a gente se entristecer um pouco com as tentações, com as tribulações, com as tristezas desta vida, mas que devemos nos alegrar pela salvação. Aleluia. Aleluia. Porque é necessário que as tentações aconteçam. Porque no 7 diz: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, a tentação ela acontece na vida do ser humano para provar-lhe a fé, para colocar a sua fé em prova, para colocar se o que ele está ouvindo, o que ele está crendo, se ele vai praticá-lo, se ele vai exercer a sua fé. Pois, aleluia, sem fé é impossível agradar a Deus. Então é necessário acontecer momentos para essa fé ela ser exercida e executada. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Porque a fé, está dizendo que a fé é mais preciosa do que o ouro, que é refinado no fogo. Aleluia. Aleluia. O ouro desta terra não chega no valor da vossa fé. O ouro, as joias, o dinheiro não chega no valor da vossa fé. Porque a fé é um dom de Deus. Aleluia. E o que é dom de Deus não tem valor na terra que pague. Glória a Deus. O que vem do Senhor não tem tesouro na terra que se compare, porque é do céu, é divino, é inspirado pelo Espírito Santo, é ordenado, mandado por Jesus Cristo, aquele que está sentado à direita do trono de Deus, e falou: Pai, conceda-lhe fé. Aleluia. E o dom da fé vem em mim e em você. Aleluia. Aleluia. Isso vai achar o que? Louvor, honra e glória. Quando? Na revelação de Jesus Cristo. Quando o Filho do Homem vier sobre as nuvens a buscar a sua amada igreja. Essa fé para aqueles que morreram em Cristo. Essa fé gerada pelo Santo Espírito de Deus vai vir um Espírito. Aleluia. Vai juntar osso com osso. Aleluia. Vai fazer os tendões de novo. A carne, os Glória a Deus. E vai glorificar o corpo como é o corpo do Cristo. Com aqueles que estão vivos, o corpo será glorificado. Aleluia. E subirão com ele nas nuvens. Aleluia, Jesus. Essa fé que está em mim e em você, aleluia, ela tem que se manter até aquele grande dia. Ela não pode se esvair, ela não pode acabar, ela não pode murchar. E como, irmão, que eu deixo que a minha fé ela cresça mais? Como que eu mantenho a minha fé para não murchar? Está escrito que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. A única forma de eu manter a minha fé é continuar ouvindo a palavra, é continuar lendo a palavra, é continuar meditando a palavra, é continuar buscando a palavra. Independente do momento que eu estiver passando na vida, independente do lugar onde eu estiver, se importa que eu leia a palavra, que eu medite a palavra e que eu execute a palavra pela fé. Pela fé.
Aí no 8 diz: o qual, não o havendo visto, há mais. No qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrai com gozo inefável e glorioso. Nos vai lembrar de Tomé. Porque Tomé, para que precisou ver? Para acreditar, ele precisou ver. Jesus disse: aleluia, bem-aventurados os que não viram, Glória a Deus. mas creram. Aleluia. Nós amamos Cristo, não é pelo que nós vimos, mas é porque cremos pela palavra, porque o Espírito gerou em nós, aleluia. Não vimos, mas o amamos, porque demonstramos para com Ele o guardar da Sua palavra, e nisso nos traz alegria. Me traz muito mais alegria a palavra de Deus do que uma festa mundana. Aleluia. Me traz muito mais alegria a palavra de Deus do que os manjares da Babilônia. Me traz muito mais alegria ter a oportunidade da salvação, ter o nome escrito no livro da vida, Aleluia. Glória a do Deus. que amar esse mundo. Porque isso vai nos fazer o que? No 9 dizendo: alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas. O fim da fé é a salvação das almas. Aleluia. Deus. É para isso que Ele derramou fé em mim e você, do propósito de salvar, Glória a Deus. do propósito que a gente tenha uma eternidade com Ele, não que sejamos separados, assim como os bodes serão separados das ovelhas, ou como o joio será separado do trigo, mas para estarmos juntos no seu celeiro, com Ele, por toda a eternidade. Aqui no 10, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que lhes havia de seguir. Qual era o Espírito que estava sobre os profetas? O Espírito de Cristo. O primeiro a profetizar a respeito de Cristo foi o próprio Deus lá em Gênesis, Aleluia. dizendo que da descendência da mulher sairia alguém, aleluia, que pisaria na cabeça da serpente, Glória a Deus. que acabaria com o domínio da serpente, Aleluia. e essa lhe feriria no calcanhar, procuraria tentar pará-lo, mas não obteve sucesso. Aleluia. Ele venceu, aleluia. Aleluia. Ele venceu. Ele venceu o príncipe deste mundo. Glória a Deus. Aquele que fez o mundo estar em trevas. Aleluia. Ele venceu. Aleluia. Por amor a mim e a você. Olha Glória a só. Deus. É para edificar a fé. Satanás já estava banido do reino dos céus. E não havia mais salvação para ele junto com seus irmãos. O homem pecou, falhou, errou. O homem estava na presença, estava com Deus, como foi relatado lá em Adão. Mas ele pecou e falhou, e assim o pecado entrou sobre a humanidade. A humanidade agora se via acorrentada, presa, como alguém que é chamado de destruidor, como alguém que é chamado de um leão, que procura, que anda ao redor, tentando achar alguém para tragar, para destruir, para matar, para roubar, para aniquilar.
Aí a gente vê, não era da responsabilidade dele, não era obrigação do pai fazer isso. Ele mesmo envia a sua palavra a descer na terra e andar entre os seres viventes. Aleluia. Para quê? Para lutar. Jesus veio lutar. Ele veio pelejar uma batalha que já estava perdida para mim e para você. Aleluia. Glória a Deus. Lembra-se quando Ló foi preso cativo pelos aqueles 5 reis e também levaram Sodoma e Gomorra. Abraão e 300 homens contra 5 reinados. Abraão, velho, com mais de 90 anos, com poucos homens, mas venceu a batalha. Glória a Deus. Porque Deus era com ele. Glória a Deus. Jesus Cristo veio lutar contra o mundo inteiro. Glória a Deus. Não era apenas 5 reinos, mas era um principado e potestade que estava pelos 4 cantos da face da terra, ao qual vinha aprisionando homens, mulheres, crianças, jovens, velhos, velhas, e condenando-os à morte, condenando-os ao tormento eterno. Mas Jesus veio para dar a oportunidade da salvação, e para dar a oportunidade da salvação foi necessário ele guerrear por mim e por você. Glória a Deus. E ele mostrou a forma que se guerreia, que não é com espadas humanas, que não é com arco, que não é com flecha, que não é com lança, que não é com escudos, armas da face da terra, mas ele mostrou que se guerreia uma peleja com a palavra de Deus. Aleluia. A palavra de Deus é a espada do Espírito que atua na dimensão espiritual. E quando ela atua na dimensão espiritual, ela atua também na física. Aleluia. Porque ela é poderosa para atuar nas 2 dimensões. Então ele venceu, guerreou, pelejou por amor a mim e a você. Veio lutar uma guerra que não era sua, mas a guerra era minha e tua. O general de guerra veio por amor a mim e a você para nos resgatar da mão do opressor. Glória a Deus. Aleluia. E nós vemos que a palavra nos diz que esses profetas, com o Espírito de Cristo, eles começaram a profetizar. Aí nós vamos ver as profecias no livro de Isaías, capítulo 7, Isaías capítulo 9, Isaías, aleluia, capítulo 53, nós vemos também falando a respeito dele em Salmos 78, 2 Samuel 7, Salmos 22, Salmos 69 e Salmos 16, profecias a respeito do Cristo que vinha a padecer, mas a vencer. Aleluia. Do renovo de Deus para a humanidade, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A palavra já nos mostra que já estavam mais interessados na salvação os povos que não eram de Israel. Porque quando o rei nasceu, Glória a aleluia, Deus. veio os magos do Oriente e chegaram até Herodes. Ei, cadê o rei dos judeus? Aleluia, Jesus. Nós íamos adorá-lo. Aleluia. Os de fora vieram primeiro. Os de fora vieram reconhecer que ele era rei e Senhor. Aleluia. Não foram os judeus, foram os de fora que vieram reconhecer que é rei. Porque Deus já mostrava um sinal a eles, os chamando para perto. Deus já havia nos chamado para perto muito tempo. Aleluia. E aí eles procuram a saber onde está
Senhor. E nós vemos que Herodes agora vai montar uma comitiva entre os fariseus, os escribas, entre os sábios que havia ali no seu reinado, para saber, inquirir deles a respeito do menino, onde ele estava. E eles, pelas profecias, vão dizer que está escrito que ele estaria em Belém. Em Belém, porque dela viria o Salvador, mesmo ela sendo a menor. Aí você vê a graça de Deus se manifestando em cada detalhe, irmão, da história. Deus confirmando a salvação não só para os judeus, mas para os gentios. Aleluia. Para mim, para você. Aleluia. Da qual está dizendo aos estrangeiros dispersos. Os estrangeiros, mas que foram chamados para o reino. Aleluia. Continuando para a glória do nosso Deus. No 12, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós. Eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho para as coisas que os anjos desejam bem alentar. Para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Nós vemos que os profetas, pelo Espírito de Cristo, pregaram a respeito das profecias em benefício de quem? Das próximas gerações. Aleluia. A mim e a você. Deus, pelo seu Santo Espírito, deixou escrito a respeito de Cristo, para que quando acontecesse, para que quando ele viesse, para que quando ele cumprisse com cada profecia, para que quando ele realizasse tudo aquilo que estava escrito nas Sagradas Escrituras, nós pudéssemos crer que ele era Cristo, o Salvador. Aleluia. Através do que está escrito a respeito dele. É o que está escrito que nos dá fé. É a palavra que nos levanta. É a palavra que tira as escamas dos nossos olhos e a gente passa a enxergar com os olhos espirituais. É a palavra que tira os tampões dos nossos ouvidos e a gente passa a ouvir a voz do Senhor. Então nós vemos que eles nos anunciaram pelo Santo Espírito do Senhor, para que viemos a crer a respeito de nós, por amor a nós. Nós temos o zelo do Senhor já desde a antiguidade, por amor a nós. Pó da terra, pequenos, vários, pecadores, ingratos. Mas ele não se importou com isso. Glória a Deus. O que para Deus foi interessante, o que ele se importou foi estender a mão. E aquele que segurar será provido. Aleluia. Aquele que segurar vou purificar, vou limpar. Aquele que aceitar a minha palavra, eu vou chamar de filho. Aquele que me receber, eu vou chamar de filho. Aleluia. Aí Deus já não quer mais saber etnias. Deus não quer saber se é brasileiro, se é árabe, se é americano. Deus não quer saber se é judeu. Deus não quer saber se é sírio. Deus não quer saber se é português. Deus não quer saber se é italiano. Deus só quer saber que o aceitou e o recebeu, independente da etnia, se é africano, se é angolano, aceitou. Já não tem mais etnia, é filho. Glória a Deus. É filho, é filho. É meu, é minha. Pertence a mim, príncipe e princesa celestial. Filhos do Deus Altíssimo, do Todo-Poderoso, filhos do Rei. Aleluia. E é interessante que a palavra de Deus, ela continua a dizer que foi pelo Espírito Santo enviado do céu que nos pregaram o Evangelho. Esse Evangelho ele é anunciado pelo Espírito Santo de Deus. As palavras que estão escritas aqui são inspiradas e escritas pelo Santo Espírito do Senhor para fazer um mover em mim e em você. Só que ele está dizendo que dos quais
para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Desejam bem atentar ou perscrutar, em algumas traduções. Ou seja, os anjos, eles examinam e glorificam a Deus pelo operar da salvação que Deus fez na humanidade, porque a humanidade já estava arruinada no pecado, a humanidade já estava no lamaçal do pecado, e nós vemos que Deus, ele nos revela a salvação, os mistérios, porque Ele nos chama de quê? De amigos, Aleluia. não servos. Os anjos são servos. Os homens que aceitam e creem na palavra são amigos. Aleluia. É por isso que um anjo se torna conservo nosso através de Cristo Jesus. Porque Deus nos chama de amigo. Porque a salvação, irmão, foi um espetáculo do céu. E uma ruína no inferno. Eu imagino no grande dia da salvação, no dia em que Cristo estava no madeiro, a expectação dos anjos, e vendo cada palavra que foi escrita a respeito dele, eles olhando atento, ele vai cumprir, ele vai fazer, ele está nos glorioso. Deus, tu é cheio de misericórdia e amor. Louvado é teu santo nome pela tua benignidade. Louvado é teu santo nome pela tua bondade, porque os homens pecaram, os homens falharam, mas o Senhor resolveu nos salvar do pecado através do Filho que está lá no madeiro, ao qual agora vai dizer: eita, abre a boca. Pai, está consumado. Aleluia. A ti eu entrego o meu espírito. O brado no céu. Sabe aquele brado que é no estádio, quando o estádio está cheio e acontece a vitória da seleção e o estádio vai à loucura? Imagina a loucura que estava no céu, dos anjos, dos profetas, dos santos que já estavam com o Senhor, quando Deus disse, Jesus falou: está consumado, está feito, eu cumpri, Pai. Glória a Deus. É por isso que temos que nos alegrar, irmão, porque os anjos se alegraram. Aleluia. Os anjos se atentam a esse evangelho, que é para nós, que é para a salvação da nossa alma. Não é nem para a salvação deles, mas a palavra diz que eles desejam atentar, eles desejam examinar. Uma coisa que é para mim e você examinar, uma coisa que é para mim e você viver. Aleluia. Viver a essência de Cristo, viver a palavra, viver a santidade, só pela palavra de Deus. O anjo não consegue ter da essência de Cristo, mas eu e você conseguimos. Aleluia. O anjo não consegue imitar a Cristo, mas eu e você conseguimos pelo poder da palavra. Quando atentamos pela palavra, quando permanecemos na palavra, quando renunciamos a nós mesmos, tomamos a nossa cruz e passamos a o seguir, a o imitá-lo. Aí estamos seguindo a Cristo. Aleluia. Dádiva do céu preparada para nós, homens, pais, pecadores. Mas Jesus nos amou e nos ama. Deus nos amou e nos ama. O Espírito Santo de Deus nos amou e nos ama. Glória a Ele tem Deus. trabalhado em meu e em teu favor, para que a gente um dia possa estar na mesa com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para todo o sempre. Glória a Deus. Ele quer salvar. Deus, ele resolveu o problema do pecado.
Havia um grande problema. Havia uma separação. E essa separação e esse problema se chamava pecado, que nos afastava de Deus, que nos afastava da presença. E Deus disse: eu vou resolver. Vou resolver, irmão. Resolveu. Ele não fez. Ele não operou. Ele já derramou, o problema já está resolvido. Cabe a nós agora continuar na presença, porque quando continuamos na presença, esse problema não pode nos perseguir. Aleluia. Porque a luz do Altíssimo, ela espanta as trevas. Porque a luz do Senhor, ela acalma as tempestades. Porque Deus é bom o tempo todo, na minha e na tua vida. Aleluia. Então, amados irmãos, a palavra do Senhor é a respeito disso, da salvação. É para isso que o Evangelho é pregado. É nesse intuito que o Evangelho ele é proclamado, para salvar almas, para salvar vidas, para transformar o ser humano, para levar o ser humano até Deus, para trazer o ser humano para perto do Pai. É com esse intuito que o Evangelho é pregado, para salvação. E assim, eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus, e as palmas sobre a nós.